48.500.004915/2021-12. Assunto: reajuste tarifário anual de 2022 da Energisa Mato Grosso do Sul, Distribuidora de Energia S.A. EMS. Diretor relator, Sandoval Feitosa, e informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Energisa Mato Grosso do Sul é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, se situa na cidade de Campo Grande e atende aproximadamente 1 milhão de unidades consumidoras. Em 6 de abril de 2021, as tarifas da concessionária foram homologadas por meio da Resolução 2671, depois prorrogadas pela Resolução Homologatória 2841, até o encerramento deste processo tarifário. Em decorrência desta prorrogação de tarifas, conforme foi determinou a Resolução 2841 de 21, foi devido ao processo tarifário de 22, o componente financeiro específico, bem como o recálculo de ajuste de subsídios do meio de competência de abril de 21, referente ao período de 8 a 21 de abril. Em 22 de abril de 21, fora, nesse momento, aprovado o reajuste tarifário da Energisa Mato Grosso do Sul, reajustada naquele momento em 8,9%. Em 8 de novembro de 21, o processo foi a mim distribuído. Por meio do e-mail enviado em 8 de março de 22, a Energisa Mato Grosso do Sul formalizou a solicitação de utilização dos valores concernentes aos recursos de ultrapassagem de demanda e excedente de reativos, acumulados de abril de 21 a fevereiro de 22, de forma a serem incorporados no presente processo tarifário como medida para mitigar os seus efeitos tarifários. Em 28 de março de 22, a empresa encaminhou o termo de aceitação conforme disposições do Decreto 10.939 e a Resolução Normativa da ANEEL 1008 de 22, referente ao montante dos recursos da conta de escassez hídrica. Em 30 de março de 22, após a finalização dos cálculos, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Energisa Mato Grosso do Sul as planilhas com resultados do processo tarifário. Em 4 de abril de 22, a Energisa Mato Grosso do Sul, por meio da Carta 23 de 22, visando mais uma vez a atenuação dos impactos tarifários, solicita a reversão do valor de R$ 101 milhões decorrente de êxito da ação judicial movida pela empresa contra a União para a devolução dos créditos do PIS/COFINS. Em 30 de março de 22, a SGT, por meio da nota técnica 32, consolidou o cálculo do reajuste tarifário da distribuidora para o ano de 2022. Na reunião passada, essa diretoria, por meio da resolução 3, homologatória 13.019, decidiu prorrogar a vigência das tarifas da então resolução homologatória 2855 de 2021. Senhores diretores, doutora Elisa, este é o relatório. Há um pedido de sustentação oral por parte da senhora Rosimeire Cecília da Costa, representante do Conselho de Consumidores da Energisa Mato Grosso do Sul, Distribuidora de Energia S.A. COSEM MS. Bom dia, senhores diretores da ANEEL, a quem eu cumprimento na pessoa do relator do processo de revisão tarifária anual da Energisa no Mato Grosso do Sul, Dr. Sandoval Feitosa. Muito obrigada pela oportunidade de apresentar essas reflexões sobre esse processo que, infelizmente, vai impactar fortemente o consumidor sul-mato-grossense. Nós trouxemos nesse primeiro slide o que a gente entendeu pela planilha Sparta que mais impactou aí a vida do consumidor sul-mato-grossense aqui para os 34 municípios. Primeiro, os encargos setoriais impactando em mais de 30% dentro da proposta, dos dados levantados e que compuseram esse índice, né? Os encargos setoriais impactando em mais de 30%, a parcela B muito em razão do IGPM, impactando em mais 14,77%. A gente não conseguiu reduzir, né, muito o financeiro atual.
o financeiro anterior vem carregado, né, infelizmente, para impactar nos próximos 12 meses a vida do nosso consumidor, e soma aí 8,69. Tudo isso dá um total de percepção na média para o consumidor de 18,2, sendo que a alta tensão vai experimentar um aumento de 18,81, o residencial 17,14 e o rural 25,13. Tudo isso traz uma reflexão. Em relação aos encargos, né, nós trouxemos aqui essa análise de que a CDE continua, né, sendo muito subsidiada para sistemas isolados. A linha Manaus-Boa Vista que carrega, sim, um importante impacto na tarifa para o grande condomínio, né, do setor elétrico brasileiro. Proinfa, que a gente entende ser desnecessário e muito acima da inflação. O encargo do serviço do setor do sistema, né, de serviço de sistema, foi utilizado aí para compor o bônus, né, e justificando a crise hídrica, somado aí às bandeiras tarifárias, e a gente sempre chama atenção para a tarifa, né, que faz parte do orçamento aí para vários serviços, inclusive o da ANEEL, que mesmo contingenciada teve um reajuste aí acima da inflação. Isso é bastante complicado. Em termos de compra de energia, nós experimentamos aí, por conta da crise, né, um aumento substancial. Queremos chamar a atenção de que a gente não entende por que GAG Melhorias ainda continua sendo cobrado, já que nós estamos em processo de privatização da Eletrobras, e no nosso entendimento deveria ser imediatamente retirado do custo da energia, né? Mostramos para todos os despachos das térmicas a gás e diesel, que foi muito onerosa, né? E o primeiro processo competitivo simplificado, que no nosso entendimento vai impactar duramente o consumidor nos próximos 3 anos e meio. As bandeiras custaram 390 milhões para o consumidor da MS, o que fez com que o custo médio para a nossa tarifa para impactar fosse na ordem de 31%. Então, assim, em relação ao financeiro, né, nós conseguimos aí retirar um pouquinho do impacto do índice, né, porque estamos aí retirando 101 milhões, né, por conta da PIS/COFINS cobrada, infelizmente, com o impacto do ICMS. Não verificamos diferimento na parcela B, e mesmo com o financiamento da conta Covid, da crise hídrica, que o empréstimo que está sendo feito agora, capitaneado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, nós experimentamos aí o impacto de 8,69. Aqui a gente traz também o reajuste, né, da parcela B com o IGPM. Então, a gente experimenta isso que a gente chama de efeito de boca de jacaré. Então, assim, essa correção nos últimos 24 meses, né, trouxe um aumento muito forte para o consumidor sul-mato-grossense, da ordem de 60,7%, enquanto o IPCA, se fosse o nosso índice, teria onerado em 20,7%. Nós temos que questionar isso, faz parte da regulação, do cumprimento do contrato, mas, assim, o consumidor tem que ficar ciente de que nós precisamos corrigir algumas coisas. Então, 60% do IGPM é preço atacado, que impacta 60%, né? Assim, 30% é preço ao consumidor e 10% ainda construção civil. Esse é o índice utilizado agora pelo contrato da EMS. Então, assim, há alguns índices que não fazem parte, não tem razão de ser, né? E principalmente porque o IGPM está atrelado ao dólar. Então, se nós experimentássemos um índice somente com o IPCA, né, 100% é preço ao consumidor.
Então, assim, a gente traz um pouquinho aqui do balanço da Energisa Mato Grosso do Sul, né? Então, assim, o que é que compõe a parcela B? É o PMSO, né? Material, serviço de terceiros, pessoal. Então, assim, de novo, olhando os últimos 2 anos, ela subiu 0,09, né? Muito abaixo do IGPM, que a gente experimentou no ano passado, quase 35%. E aí, isso se reflete no balanço de 2021, né? A gente traz aqui só a guisa de exemplificação, que distribuição nós estamos sendo impactados em 19% e lucro 15%. Nós estamos, né, nesse jogo, o lucro é importante, mas se você olhar aí somente esse item, né, nós vamos ver que foi gasto 56% com distribuição, um lucro de 44%. Numa receita anual de 5,8 bilhões. Quem sabe a gente pudesse, então, ter uma razoabilidade maior e uma aderência maior ao dia a dia do consumidor. Então, sim, estratificando, né? Aí nós temos o IGPM do ano passado 31,10 e de 2022 14,77. Muito acima, né? A gente experimenta aí um brutal aumento, né? Que nada tem a ver com os custos operacionais, conforme a gente apresentou na tela anterior do PMSO. Por fim, a gente traz a pizza, né? Que compõe a tarifa, né, com os custos de transmissão 5,6 e, assim, efetivamente nós não tivemos aí o impacto da transmissão, mas a gente chama atenção aí para o custo da distribuição, né, que está impactando em 31,4%, como a gente já referenciou, né, assim, são 2 itens que traz um peso importante, né? Mas que mais importante ainda é aquele que a gente não pode gerenciar, que é a parcela A. Então, assim, somando tributos e encargos do setor elétrico, a gente vai ter um impacto nessa tarifa até abril de 23 de 23,3%. Então, assim, muito grande para todos nós. Bem, senhores, infelizmente é isso. Eu acho que nós fizemos o nosso dever de casa, estamos debruçados, todos os conselheiros, desde dezembro, junto com a concessionária, procuramos o nosso Poder Judiciário, tivemos essa resposta positiva, conseguimos tirar aí pelo menos esses 101 milhões de reais do crédito que a gente tem em relação ao ICMS na base da PIS/COFINS, né, que é uma irregularidade tremenda, né, a tese do ano. Então, assim, levamos 20 anos pagando uma situação que era incorreta, né, e agora vamos ter de volta, mas o cenário é esse, desolador para o consumidor aqui da EMS. E assim, felizmente o governo se sensibilizou e retirou aí de vigência a tarifa de escassez hídrica, porque numa base de quase 20% ainda incidir o impacto da escassez hídrica com a quantidade de chuva que nós experimentamos nesse início do ano não era razoável e adequado. Então, assim, acho que no final, como a gente saiu de um patamar de 29% e chegamos nesse, eu acho que assim, todos nós estamos de parabéns, mas nós estamos tratando de um monopólio natural. Então, a gente espera aí do governo para os próximos anos, né, que a gente tenha um modelo do setor elétrico mais aderente à realidade do consumidor, da grande maioria do consumidor. Somos 84 milhões de consumidores, né, um orçamento, assim, magnânimo, porque assim, ninguém no setor elétrico está perdendo dinheiro, mas quem está pagando muito alto essa conta é o consumidor na ponta. E esse tem outras
né, ele tem que se alimentar, ele tem que pagar aluguel, ele tem que pagar transporte. Então, assim, serviços essenciais como água e energia elétrica precisa do princípio basilar da regulação, que é a modicidade tarifária. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade de falar em nome do consumidor sul-mato-grossense. Agradeço a presidente do Conselho de Consumidor da Energisa Mato Grosso do Sul, a Rosimeire, que contribui sobremaneira com esse colegiado, com a apresentação, com a sustentação oral que acaba de realizar, e passa a palavra à Procuradoria. Bom, senhores diretores, aqui trata-se de um processo de reajuste tarifário. Não houve consulta à Procuradoria, mas a questão aqui também não é propriamente jurídica, né? Trata-se única e exclusivamente de aplicar as regras contratuais que garantem a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria. Muito obrigado, senhor procurador. Eu também estendo os meus cumprimentos à doutora Rosimeire e em sua pessoa de todos os membros do Conselho de Consumidores da Energisa Mato Grosso do Sul. E, inicialmente, pela contribuição constante e cotidiana nos nossos trabalhos da agência, mas também pela lúcida e clara apresentação que foi feita. De fato, temos diversos pontos de aprimoramento, como bem trazido pela doutora Rosimeire, muitos deles dependentes de políticas públicas, momento que nós vamos estar junto com o formulador de políticas públicas para fazer os aprimoramentos que se fizerem necessários. Eu peço licença aqui aos senhores diretores para solicitar que a doutora Michele, servidora da SGT, faça a apresentação técnica para detalhar o processo tarifário da Energisa Mato Grosso do Sul. Testando. Bom dia, senhores diretores, diretora Elisa e todos que nos acompanham de forma online. Meu nome é Michele Cristina Rodrigues de Jesus. Sou lotada na Superintendência de Gestão Tarifária e uma das responsáveis pelo reajuste tarifário da Energisa Mato Grosso do Sul, conhecida como MS, para o ano de 2002, que passará a vigorar a partir de 16 de abril próximo. Inicio com um breve resumo do efeito médio ao consumidor. De acordo com o gráfico, podemos identificar cada parcela de custo que compõe a tarifa final do distribuidor apurada nesse reajuste. Os 3 primeiros componentes formam a parcela A, que variou de forma a aumentar em 4,24%. A parcela B, temos o custo de distribuição, com 5,80%. E os componentes financeiros do período, com menos 0,57%. E a retirada dos financeiros anteriores, do processo anterior, com 8,69%. Sendo assim, o efeito médio a ser percebido de 18,16%. A tabela à direita, temos o efeito para o grupo A, com 18,81%, e para o grupo B, de 17,93%. E para o subgrupo B1, temos 16,83%. Nesse slide, demonstro mais detalhadamente os componentes econômicos desse reajuste tarifário. O primeiro, temos os encargos setoriais. Aqui destaco a CDE Uso, com 3,18%. E os encargos de energia de reserva e encargo de sistema com 0,69% e o Proinfa 0,73%. Os custos de transporte, tivemos uma redução de 0,93%. Aqui destaco a conexão, com menos 0,53%. A compra de energia, tivemos um aumento no CCAR de 1,54% e, em contrapartida, uma redução
Na energia de Itaipu, de menos 1,97, devido à queda do dólar médio no período. Aqui temos a parcela B, né? Os custos de distribuição. Aqui faço uma retificação, que no caso do contrato da MS é GPM, tem um errinho aqui. Tivemos o efeito de 14,77% e o fator X, nesse caso, foi nulo. Aqui nesse slide, apresento os componentes financeiros desse reajuste. Com destaque aqui dos maiores efeitos, temos a CVA em cargos setoriais, com 5,38%. Aqui, decorrente do despacho fora da ordem de mérito das térmicas, devido à escassez hídrica, tivemos esse resultado. Em seguida, temos a CVA Energia, com 2,62%, decorrente da variação da cobertura tarifária e os efetivos pagamentos do período, relacionados ao risco hidrológico e às usinas repactuadas, no período de janeiro de 21 a de janeiro de 22. Em contrapartida, com redução a esse efeito, temos a reversão do risco hidrológico, com menos 2,04%. Como medidas de mitigação por essa agência, para amenizar os efeitos ao consumidor neste reajuste, foram utilizados os seguintes efeitos: o custo distribuidora referente ao spread conta Covid, o encargo CDE Covid dos consumidores migrantes para o CL, o financeiro de bandeira de escassez hídrica de sobrecontratação, o encargo de sistema e o encargo de reserva, o ressarcimento de crédito de PIS e COFINS e a antecipação da reversão de crédito de ultrapassagem de demanda no caso de contrato antigo. Esses financeiros representaram um impacto negativo na ordem de 180 milhões e em percentual de menos 4,93%. E, por último, o componente financeiro negativo na ordem de 178 milhões, referentes ao empréstimo da conta de escassez hídrica ao setor elétrico, previsto na Resolução Normativa da ANEEL 1008, de 15 de março de 2022. Tais mecanismos resultaram em redução de menos 9,98%, sendo um efeito total a ser percebido de menos 0,57% nesse reajuste. Nesse slide, demonstro aqui a evolução da tarifa residencial B1 da MS nos últimos 10 anos, em comparação com os indicadores econômicos oficiais, IGPM e IPCA. A variação total da tarifa B1 foi de 84,30%, observado nas barras azuis. O IGPM foi de 143,91% na linha vermelha e o IPCA, na linha laranja, de 81,39%. Aqui temos o ranking da tarifa B1 residencial convencional de todas as distribuidoras do país, considerando as que já passaram por reajuste e revisão tarifária neste período. A tarifa da MS passará da 8ª posição para a 3ª posição com esse reajuste tarifário. Aqui temos, nesse último slide, a composição da tarifa. Sendo o custo de distribuição mais representativo, com 31,4%, em seguida o custo de energia, com 25,3%, os tributos com 23,3%, destaco aqui o ICMS com 18,7% e o PIS e COFINS com 4,6%. Os encargos setoriais com 14,4% e o custo de transporte com 5,6%. Assim concluo minha apresentação em nome de toda a equipe da SGT que participou desse processo tarifário. Mais detalhes podem ser consultados na nota técnica número 32 da SGT, constante no processo 48.500.004915 de 2021-12. Obrigada pela atenção. Michele, muito obrigado. A apresentação ela foi também bastante clara, bastante objetiva e traduz assim de forma muito fiel, inclusive as próprias reflexões da doutora Rosimeire, presidente do Conselho da Energisa Mato Grosso do Sul. Peço venha aos diretores para dispensar a leitura do voto e já partir para o dispositivo
do voto que está sendo proposto. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.004915 de 2021, voto por emitir resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energisa Mato Grosso do Sul, a vigorar a partir de 16 de abril de 22, que conduzirá o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 18,16%, sendo 18,81% para os consumidores de alta tensão e 17,93% para os consumidores em baixa tensão e demais encaminhamentos. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Energisa Mato Grosso do Sul. Estabelecer os valores da receita referente às instalações de transmissão, classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo. Homologar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia, AMS, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Eu queria apenas, doutor André, fazer um comentário adicional antes de proclamar o relatório o voto, que com a mudança que foi determinada pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, a tarifa em efeitos reais do consumidor de baixa tensão da Energisa Mato Grosso do Sul, ela, quando comparada com a tarifa atual, acrescida da bandeira de escassez hídrica, e agora com a retirada da bandeira de escassez hídrica, nós temos uma redução na tarifa do consumidor, do que o consumidor B1 paga, de menos 2,76%. Apenas faço esse comentário adicional e já proclamo este é o voto. Em discussão. Queria apenas fazer um comentário aqui, diretor Sandoval. Eu acho relevante fazer esse comentário, que embora não tenha sido citado, né, e também parabenizando pela apresentação, pela Michele pela apresentação, no caso de Itaipu, além da variação cambial, nós tivemos também um efeito importante que este colegiado deliberou em relação à redução da tarifa de Itaipu. Então, acho que isso é importante também fazer essa referência, em que pese a tarifa ainda ser provisória, né, mas foi assim deliberado por este colegiado, salvo engano, em dezembro de 2021. 2 de dezembro de 2021. Então, essa é algo que também impacta ali, se eu não me engano, 1,97%, que era o número que foi apresentado. Ele, além da variação cambial, também tem a redução da tarifa de Itaipu. Então, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Senhores diretores, eu voto do relator. Também acompanho o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energisa Mato Grosso do Sul, que vai vigorar a partir de 16 de abril de 2022, nos termos do dispositivo de voto do relator. Próximo item. Item 2 da pauta. Processo 48.500.004916/2021-67. Assunto: reajuste tarifário anual de 2022